Muito bem. Falamos sobre 1000 anos, né? Falamos sobre a soltura do diabo, né? De Satanás após o milênio. Falamos da revolta dele, que ele vai levantar-se novamente contra Deus, que vai tentar, né? Sempre tentou, usando sempre o homem, né? E agora nós vamos ver o seguinte, na página 74, após 1000 anos de paz, justiça e prosperidade para todos, sem o tentador, este volta às suas atividades malignas, que ele vai ser solto após o milênio. Aí diz o seguinte, olha, quando, porém, se completar os 1000 anos, ele será solto, Apocalipse 20, né? Aí ele entra com a marcha contra os santos e contra Deus, tentando novamente, né? Ele não desiste, é a função dele, tentando, né? Aí diz o seguinte, olha, o diabo é sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, tá? Serão atormentados, olha o que diz aqui, ó, e serão atormentados dia e noite pelos séculos dos séculos. Então o diabo não vai atormentar ninguém, tá? Apocalipse capítulo 20, versículo de 7 a 10, ela é bem claro. Olha o que diz aqui, ó. De 7 a 10, vamos lá, eu já li até o 7, né? E olha, acabando 1000 anos, sairá, enganará as nações, etc, etc, subiram. Olha, o versículo 10, e o diabo e os enganava, olha, versículo 10 de Apocalipse capítulo 20. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta, de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. O que a Bíblia diz? Atormentados para todo sempre. Então não tem essa história que ele vai para lá ficar com o garfo tridente espetando as pessoas e atormentando os outros, não. Ele vai ser atormentado também, por isso que ele não quer ir. Sozinho, né? Já tá determinada a ida dele, já está condenada a ida dele, já foi sacramentado, já foi bateu o martelo. Então ele não quer ir. Então ele quer levar as pessoas. Então as pessoas que têm esse pensamento errôneo aí, dizendo que o diabo vai estar lá no inferno tentando os outros, o diabo vai tentar ninguém no inferno, ele vai ser atormentado também. Vai lá, Apocalipse capítulo 20, versículo 10. Tá? Aí diz o seguinte, por que essa soltura momentânea dele? Por quê? Vejamos por que essa liberdade tão curta de Satanás. Tão curta, 1000 anos preso, depois é solto. Depois que ele vai ser solto, ele tenta as nações. Por quê? Olha, primeiro, provar que os que nasceram durante o milênio, lembrando-nos que nem Jesus foi isento de tentação, ele vai tentar os que nasceram durante o milênio, após a grande tribulação, após a derrotada das nações na grande batalha do Armagedon, tá? Essa grande batalha do Armagedon passou, Cristo veio, plantou o milênio, vai nascer gente, vai ser na terra. Tem gente falando que vai no céu, vai gerar no céu como? Carne não entra no reino de Deus, nos céus, né? Eu não sei como é que ele vai fazer. Mas, e diz o seguinte, que esses nasceram na grande tribulação, eles vão ter opção. Você quer seguir o diabo ou você quer seguir a Deus? Deus não programou as pessoas, predestinou, você vai para o céu, você vai para o inferno. Não, você quer o quê? Você quer seguir o enganador ou seguir a Deus? Tem convicção? Vou seguir a Deus, tá? B, revelar que o coração humano não convertido permanece inalterado, mesmo sob o reino pessoal do Filho de Deus no milênio. Ou seja, tudo que procede de mal daquele que não tem a Cristo vem do seu coração. Impressionante. E alguns cristãos aí também meio esquisitos, né? Aí diz o seguinte, olha, hoje em dia o homem culpa o diabo das suas maldades, infortúnios, transgressões e quedas. Durante o milênio não haverá o diabo. Não tem, está preso. Desse período que ele vai estar preso, nenhum para tentar, mas ver-se-á que os 1000 anos de bênçãos inagualáveis são de Cristo, não transformará o homem. Que coisa, hein? Passar o milênio não é garantia de vida eterna, não. Porque as nações, o bloco de nações que vai estar ali, o ser humano que vai estar ali, alguns vão dar ouvidos ao diabo e vão entrar de novo em guerra contra os santos de Jerusalém, contra Israel, contra Deus, tentando, vamos dizer assim, tentando derrotar aquele que não pode ser derrotado. E o diabo vai fazer isso com eles. Então vejam bem, passa 1000 anos,
um tempo com Cristo, vendo as benevolências de Deus, a ação de Deus, a paz de Deus, a alegria, regozijo, a maldade sumiu, a doença desapareceu, o estresse desapareceu, tudo isso, e depois que o diabo é solto, ainda instiga os caras, e os caras vão voltar contra Deus. Ou seja, nem isso aí faz com que o homem transforme. O problema não é do ambiente onde o homem está, o problema é do coração do homem. Que toda malignidade, toda maldade, ela vem do coração do homem. É dentro disso aí, tá? Se demonstrar pela última vez que a parte pecaminosa é a natureza humana, que o homem por si mesmo jamais se salva ou se salvará, mesmo sob as melhores condições, não vem de Deus. Ah, não vem. Não, peraí um pouquinho. A salvação do homem vem de Deus. O homem não pode salvar-se por si próprio. Efésios capítulo 2. Não vem de vós, é dom de Deus. Sois salvos pela graça, por meio da fé, não vem de vós, é dom de Deus. Então, dessa parte, demonstrar nessa última parte pecaminosa da raça humana, vai mostrar que quem que é o homem. Impressionante, tá? O homem falhou antes sobre todas as condições favoráveis possíveis, sobre a lei da graça, e agora sobre as condições gloriosas do milênio, falha de novo. Não todos, tá? Esse fracasso final do homem é uma explicação de Tiago 1,14, onde vemos que o mal é residente, iminente em nós, ser humano. Somos pecadores por natureza. A parte pecaminosa do ser humano é uma coisa impressionante. A inclinação para pecar é inerente ao homem desde que nasce. Está lá em Salmo 58,3. Depois você dá uma lida lá. Ela vem, eu coloquei isso, não fez esse texto, Salmo 58,3, tá? E o sangue de Jesus Cristo, que quando o homem tem pecado, é o único que pode purificar o homem do pecado, que vai ser João 1,7. Então, o ser humano dessa situação, vai acontecer essa soltura momentânea por causa disso. Depois, a letra D é demonstrar que Satanás é totalmente incorrigível. Eu ouvi um boato uma vez aqui que havia uma igreja aí jejuando para Deus salvar o diabo. É triste você ouvir isso de pessoas que dizem ser cristãs. É muito triste. A parte de falta de conhecimento, a parte de a ignorância espiritual, a maior arma do homem hoje, a maior arma que ele tem contra o homem hoje, né? Não é o diabo, a maior arma dele é a ignorância dele. Aí o diabo aproveita disso e usa isso, tá? Demonstrar Satanás é totalmente incorrigível, né? Que é isso aí. Será uma revolta mundial. Aqueles que atualmente gostam de revoltas, olha que coisa mais interessante aqui, ó. Será uma revolta mundial após o milênio. Aqueles que gostam de revoltas, promovê-las assim como contendas, tá? Divisões de igreja, briga com o pastor, vou juntar peca com meu amigo, meu povo, Coré, Datã e Abirão. Vai lá a carta de Judas. Mesma coisa. Contradizendo na doutrina de Coré, Datã e Abirão. Tem gente assim, entra, encosta na igreja, não estou satisfeito, vou abrir igreja, vem comigo, meu povo. E vai embora, tá? Aqueles contendas, divisões, rebeliões, saibam que tudo isto que o homem está fazendo, que vai assim, estou na igreja, qual igreja que é a sua? Igreja renovada tal, igreja cristã tal, igreja agora cristã renovada tal, isso veio de rebelião, e de rebelião forma rebelião, tá? Que de onde veio, eu sei também que veio de rebelião, igreja cristã tal, que veio de rebelião, que veio de uma presbiteriana, saiu de uma igreja solidificada, criou uma heresia, essa heresia criou várias heresias. É dentro disso aí, tá? Gosta de criar rebeliões, sabe que tudo isso procede do inferno, tá? Essa última revolta de Satanás será imediatamente neutralizada e os revoltados exterminados, Apocalipse 20, versículo 9, tá? O que diz Apocalipse, versículo 20, versículo 9, diz assim, ó: e subiram toda a largura da terra, cercaram o arraial dos santos e a cidade amada, e Deus, olha o que diz aqui, ó: e de Deus desceu fogo do céu
e devorou. Acabou. Resolveu. De Deus desceu o fogo do céu, está resolvido o problema. Acabou. O seu tempo passou. Tá certo? Dentro disso aí que eu estou falando com vocês, tá? Nós vamos entrar ainda na página 75, o julgamento dos anjos caídos vai acontecer. Isso aqui é muito importante, tá? Muito importante. Eu tenho defendido uma tese em que o diabo não participará do julgamento final. Não, porque ele já vai estar no inferno. Ele já foi lançado no inferno. Ele, a besta e o falso profeta. Ele vai sair do inferno para ser julgado? Ele já foi julgado. O julgamento é ir para o inferno. O julgamento é para ir para o inferno. Tá? Aí o julgamento dos anjos caídos. Esses anjos caídos é uma coisa muito interessante, tá? Esses anjos caídos, eles são anjos que caíram porque foram levados pelo engano, o engano do diabo, e aqueles anjos presos, que foram presos lá no início de Gênesis, tá? Vem por crer nos anjos caídos, tanto livres que trabalham agora para Satanás, eles eram livres, né? Como aprisionados para o juízo da grande dia, tá lá em Judas capítulo 6, e aí, versículo 6, tá? E ainda os demônios que serão julgados juntamente com Satanás, a quem acompanharam e obedeceram e serviram. Apocalipse 20, 10, 2 Pedro 2, 4, Judas 6, Lucas 8, 31 e Mateus 8, 29, tá? A igreja estará associada nesse juízo, pois travou, né, um reiundo, né, uma disputa para estar ali, um combate contra o diabo e as suas hostes. Depois, é justo que a igreja julgue também. A igreja vai julgar com participação, não dando pitaco, viu? O juízo é de Deus, a igreja vai participar. Julgar não quer dizer, eu estou aqui num tribunal, estou julgando, não. Quem julga é o juiz e os jurados. Nesse tribunal aqui, quem vai julgar é um juiz só Cristo. Esse julgamento não entra pitaco da igreja, não. A igreja vai participar, sim. Para definição de julgamento, não acredito nisso, não, tá? Não sabeis vós que havemos de julgar os próprios anjos? Quando ele fala aqui, 1 Coríntios capítulo 6, Paulo escrevendo, julgar os próprios anjos e acompanhar aquilo que está sendo feito, tá? Não é dar sentença para eles, não. Nós não somos dignos de dar sentença para ninguém. O único é aquele que João viu e diz assim, esse foi morto, ressuscitou e é digno de abrir e desatar os seus 7 selos. O Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo, ou que tira, né? Este evento marcará o ponto final da liberdade da ação do diabo, dos anjos decaídos, demônios, e no final da sua carreira maligna. Está lá em Mateus 25, 41. Ou seja, acabou. Resolveu. O problema maligno já resolveu. Tem gente que diz o seguinte, julgamento final. Aí julgamento final vai estar Jesus de um lado, Deus sentado no trono, o diabo do outro. O diabo acusa, Jesus defende. O diabo acusa, Jesus defende. Onde tirou isso? Onde tiraram isso? Que mitologia é essa aí? Tá certo? Então eu paro aqui e volto com vocês na aula presencial, daqui a pouquinho, né? São 7h25 que fala sobre o juízo final. Nós vamos falar sobre exatamente essas partes, nós vamos ver que o diabo já foi executado e o juízo final do grande trono branco, onde abrir-se-ão os livros, tá? E esses livros, alguns dizem que pode ser o livro da consciência, livro da natureza, livro da lei, evangelhos, né, livro da nossa memória, livro dos Atos dos Homens, livro da vida. Esses livros que vão se abrir, vão ser livros que foram registrados, tudo aquilo que o homem fez e agora vai ser julgado. Agora tem uma coisa interessante, nesse julgamento final, não é julgamento para absolvição não, viu? Esse julgamento final aqui é para decretar sentença. Decretar o cumprimento daquilo ali. Não tem essa parte, nesse julgamento final a gente vai ter uma chance, não. Ali já vai mostrar o que fez e vem a sentença. Que a oportunidade já foi dada em João 3,17. Eu não vim julgar, eu vim salvar. Aquele que crê será salvo. Aquele que não crê já está condenado. Tá bom? Daqui a pouquinho a gente volta.